Bom dia, Quintona, tudo bem com vocês? Estamos entrando aí na nossa 7ª semana de aulas online e na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos múltiplos de um número natural. Um assunto novo, diferente, então bora comigo, vamos aprender esse conteúdo. Bom, para a gente começar então, vamos falar o seguinte, né? Vamos tentar decifrar aqui esse nome comprido aqui, múltiplos de um número natural. Primeiro, ó, múltiplos vão ser resultados de uma multiplicação, tá? Então, bem fácil de guardar, né? Múltiplos são resultados de multiplicações, tá? Então, múltiplos aqui são resultados de uma multiplicação. Agora, não é uma multiplicação qualquer, tá? Por quê? Porque vão ser multiplicações por números naturais. E quem são os números naturais? Bom, os números naturais são aqueles números de contagem, aqueles primeiros números que nós aprendemos, tá? Tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muita gente acha que acaba no 9, mas não é, tá? Até o 9, que são os 10 algarismos. Os números naturais, eles continuam. É uma sequência numérica que sempre tem o número seguinte, né? Que vai aumentando de 1 em 1. Tá legal? Então tá aqui, ó, alguns números naturais. É uma sequência de números infinita. Tá vendo essas reticências no final? Elas servem para indicar que a sequência continua. E continua nesse mesmo padrão, aumentando de 1 em 1. Então essa aqui é a sequência dos números naturais. E múltiplos são resultados de uma multiplicação. Agora vamos imaginar o seguinte fato. Eu venho aqui, escolho um desses números naturais. Qualquer um. Vou pegar o 7, por exemplo. E aí eu peguei um número natural e vou começar a multiplicar pelos números naturais. Então quando eu faço aqui, ó, 7 vezes 0, que dá 0. 7 vezes 1, que é igual a 7. 7 vezes 2, que dá 14. 7 vezes 3, que dá 21. 7 vezes 4, 28. E assim por diante, né? Essa sequência vai formar uma sequência infinita, tá? Ela não termina nunca. E repare que a gente está praticamente montando a tabuada do 7. Só que a tabuada do 7 ia acabar aqui no 7 vezes o 10. Opa, inclusive eu pulei o 10, né? Tá? A tabuada do 7 ia acabar no resultado do 7 vezes 10. Mas como a gente está trabalhando com os números naturais, a gente vai continuar, né? Vai ter o 7 vezes 11, 7 vezes 12, 7 vezes 13, 7 vezes 14 e assim sucessivamente, tá? Então, esses resultados de multiplicações do 7 pela sequência dos números naturais vai me dar uma sequência que nós chamamos de múltiplos de 7. Olha que legal, né? Múltiplos do número 7. E vamos representar dessa maneira, ó, M7, tá? Para não ficar toda hora escrevendo a palavra múltiplo, né? A gente abrevia e representa dessa forma. M7 são os múltiplos de 7. Ô, professor, então significa que se eu quiser encontrar o M4 vai ser o quê? Vão ser os múltiplos de 4, né? Então eu pego o número 4 que está aqui, ele é um número natural, e eu começo a multiplicar ele por todos os outros números naturais. Então eu faço 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes o próprio 4, 4 vezes 5, vezes 6, vezes 7, 8, 9, 10. Tá? Então eu vou multiplicando 4 pelos números naturais e eu vou obtendo aqui os múltiplos de 4, o M4. Tranquilo? Bom, vou colocar na tela de vocês uma situação que aconteceu com a Cristina. Dá uma analisada, leia a situação, reflita e pense, será que isso já aconteceu com meu pai e com a minha mãe também? Corre lá, pergunta para eles. Vamos ver a situação da Cristina, então? Pessoal, como vocês puderam ver aí, a Cristina foi no caixa eletrônico, ela queria sacar um dinheiro, só que lá só tinha cédulas de R$ 50. E aí?
que quantidades, né, que quantias a Cristina vai conseguir sacar para levar de dinheiro para casa. Então vamos pensar, ó. Ela pode de repente desistir do saque. Fala, não quero. Se só tem cédulas de R$50, eu não quero. Então, ó, ela vai levar para casa 50 vezes 0, né? 0 cédulas de R$50, que vai ser 0 mesmo. Mas aí de repente ela pode pensar assim, bom, se só tem cédulas de R$50, vou pegar uma cédula apenas. Então ela vai pegar 50 vezes 1, que é R$50. Ok? E se ela sacar duas cédulas, né? Se ela pegar R$100. Bom, se ela pegar R$100, vão sair duas cédulas do caixa eletrônico, vai dar R$100 aqui, né? E se ela sacar 3 cédulas de R$50? Bom, 3 cédulas de R$50 é o resultado de 50 vezes 3, que vai dar R$150. E se ela sacar 4 cédulas de R$50? Bom, 4 cédulas de R$50 é 50 vezes 4, que vai dar 200. Tá? E se ela sacar 5? Bom, 5 cédulas de R$50 vão ser 50 vezes 5, que é igual a R$250. Então percebam que a gente está multiplicando o valor de R$50 pela quantidade de cédulas que ela está sacando. Agora, a quantidade de cédulas está seguindo uma sequência, que como nós vimos anteriormente, é a sequência dos números naturais. Então aqui, ó, a gente tem a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim vai. E os resultados das multiplicações estão formando uma nova sequência. Essa nova sequência aqui, ó, é o que nós chamamos de múltiplos de 50. Por que múltiplos de 50? Porque 50 é o número natural que foi escolhido. Ok? E esse número natural 50 está sendo multiplicado pelos demais números naturais. Então, os resultados dessas multiplicações vão me dar aqui os múltiplos de 50. Então, olha que interessante aqui a situação da Cristina, né? É uma situação aí do dia a dia, comum de acontecer, e que está relacionada, né? Totalmente relacionada à matemática. Para eu não ficar escrevendo toda hora múltiplos de 50, existe uma maneira mais simples. A gente pode abreviar isso. De que maneira? A gente só representa os múltiplos, né? A palavra múltiplos, só pela inicial, M, né? Aí os múltiplos de quem a gente está estudando? Do 50. Então 50 eu ponho dentro do parênteses aqui. Igual, tá? Os múltiplos de 50 vão formar uma sequência, que é 0, 50, 100, 150, 200, 250, certo? Deixa eu colocar todos aqui. Bom, essa sequência é uma sequência infinita, porque os números naturais são infinitos, certo? Então eu ponho reticências aqui no final para indicar que a sequência continua. Legal, né? Então olha só, eu vou fazer mais alguns exemplos aqui na lousa que não estão na apostila. Você pode ir lá no final da sua apostila copiar esses exemplos. Sempre tem umas páginas em branco lá. Vamos lá então. Gente, vamos lá. Me ajudem aqui a construir o M8. Primeiro, o que significa M8? M8 significa múltiplos de 8, tá? Então eu escolhi um número natural que era o número 8, e agora eu vou multiplicar esse 8 pelos demais números naturais. Quem são eles? Bom, o primeiro número natural que a gente tem é o 0. Então vou multiplicar o 8 pelo 0. 8 vezes 0, ou que 8? Dá 0. Bom, agora eu vou multiplicar o 8 pelo próximo número natural, que é 1. 8 vezes 1 dá 8. Vou multiplicar o número 8 pelo próximo número natural, que é o 2. 8 vezes 2 é 16. Certo? E assim eu vou construindo a minha sequência dos múltiplos de 8. Continuando, o próximo número natural que tem é o 3. 8 vezes 3 dá 24. Então ponho 24 aqui. 8 vezes o número 4 é igual a 32. Então coloco 32 aqui na sequência. Tá certo? Bom, repare que aqui eu estou sempre multiplicando o número natural 8, né, que foi o número que nós escolhemos para estudar, os múltiplos de 8, pela sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E os resultados dessas multiplicações formam os múltiplos de 8 que a gente está escrevendo aqui. Agora eu posso continuar essa sequência infinitamente, né? Ó, essa sequência ela vai continuar, porque depois vem o 40, que é o resultado de 8 vezes 5. Depois 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7 dá 56. Depois 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 11, 88. 8 vezes 12 dá 96. Tá? E assim por diante. Como é uma sequência infinita, eu vou colocar reticências aqui para eu saber que essa sequência não acaba no 96, tá? Agora, muitos exercícios podem pedir assim, ó. Quais são os 6 primeiros múltiplos de 8? Bom, se ele quer os 6 primeiros múltiplos, aí a gente ia parar no 40, né? Os 6 primeiros múltiplos. Ok? Ou, qual é o múltiplo de 8 que está entre 40 e 56? Quem é o múltiplo do 8 que está entre o 40 e o 56? É o 48, né? Tranquilo. Então, eu tenho que ficar sempre atento ao que o exercício está pedindo. Se ele quer somente os 6 primeiros, os 5 primeiros, os 10 primeiros. Se ele quer saber um múltiplo de 8 que está entre outros dois números. Uma pergunta, ó. Existe algum múltiplo de 8 que está entre 90 e 100? Olha só, entre o 90 e o 100 vai ter o 96, que é um múltiplo de 8. Tá legal? E outra pergunta. Será que o 200, o número 200, é múltiplo de 8? Será que o 200 é múltiplo de 8? Interrogação. Como é que eu faço para saber se um número é múltiplo de outro número? Eu posso continuar a minha sequência para ver se o 200 vai aparecer nessa sequência. Mas tem um jeito mais fácil. Repare que todos os múltiplos de 8 são divisíveis por 8. Né? Se eles vêm de uma multiplicação por 8, significa que dá para eu dividir por 8 também. Por exemplo, ó, vou pegar o 40. O 40 ele é divisível por 8. Vai dar 5 e não vai sobrar nada. Né? O que significa ser divisível? Significa que a divisão é exata. Quem mais é divisível por 8 aqui? Todos os números que estão aqui, né? Se eu pegar os 56 e dividir por 8, vai dar 7 e não vai sobrar nada. Porque 8 vezes 7 é 56, tá? E o resto é 0. Então, sempre que eu tenho um múltiplo de 8, esse múltiplo de 8 vai ser divisível pelo 8, né? Então, a divisão é sempre exata. Se eu quero saber se o 200 é múltiplo do 8, basta pegar o 200 e dividir pelo 8. Se a minha divisão der exata, significa que ele é múltiplo, né? Vamos fazer a divisão, ó. Quantas vezes o 8 cabe no 20? Bom, 8 cabe 2 vezes no 20, né? 8 mais 8 é 16. 2 vezes o 8 é 16. Calculando a diferença entre o 20 e o 16, a gente vai achar o 4, né? 20 tira 16, 4. Abaixando o 0 que fica 40. Quantas vezes o 8 cabe no 40? Bom, o 8 cabe no 40 5 vezes. 5 vezes o 8 dá 40. E não sobra nada. Então, o que a gente conclui? Que o 200, ele é sim um múltiplo de 8. Tá legal? Qual é a multiplicação que dá 200? Não é o 8 vezes 4, né? Qual vai ser a multiplicação que dá 200? Vai ser o resultado de 8 vezes o 25. Tá? Então, ó. 200 é múltiplo de 8? Vamos responder aqui. Sim. Por quê? Pois 8 vezes o 25 é igual a 200. Então, perceba que o 200 é resultado de uma multiplicação do número 8 por um outro número natural. Por isso que ele é múltiplo de 8. Agora, eu pergunto, será que o 242 é múltiplo do 8? Como é que eu faço para saber se o 242 é múltiplo do 8? Vou apagar aqui, tá? Vou pegar um cantinho aqui. Então vamos lá, ó. 242 é múltiplo de 8? Para eu verificar se ele é múltiplo do 8, eu vou dividir por 8. Se essa divisão for exata, como aconteceu no 200, no 56 e no 40 que estava ali, eu concluo que sim, né? É múltiplo de 8. Vamos lá, ó.
Vamos começar com 24, né? Quantas vezes o 8 cabe no 24? Cabe 3. 3 vezes 8 é 24. Não vai sobrar nada. Abaixou o 2 aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 2? Não cabe nenhuma vez. Tá legal? E continua sobrando 2. 0 vezes 8, 0. Sobra 2. Então, essa divisão deu 30 e sobrou 2. Conclusão. 242 é múltiplo de 8? Não. Por que não? Porque a divisão não é exata, né? Tá dando o resto aqui. Tá tendo resto 2. Então, a resposta aqui seria não. Tá? Pois a divisão tem resto 2, tá? Não vai caber aqui o escrito, mas é isso. Não, pois a divisão tem resto 2. Tranquilo? Vamos lá, ó. Vou fazer agora com vocês 2 exercícios da apostila e já passo a tarefa a seguir. Pessoal, então, conseguiram fazer o exercício 1? Pinte os quadros que indicam os múltiplos correspondentes a cada número apresentado. Então, olha só. Aqui eu tenho o número 2, tá? E aqui eu tenho os números de 1 a 20, né? Na linha aqui. Então, eu vou pintar agora todos os números que são múltiplos de 2. Então, de 1 a 20, quem são os múltiplos de 2? Olha só, eu vou pintar, então, o 2, porque ele é resultado de 2 vezes o 1. Vou pintar o 4, que é o resultado de 2 vezes o 2. O 6, que é o resultado de 2 vezes o 3. O 8, que é o resultado de 2 vezes o 4. O 10, que é o resultado de 2 vezes o 5. O 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Então, na linha do 2, eu tenho que pintar esses números. Que, olha só, como vocês já devem saber, né, são os números pares. Então, aqui a gente tem uma propriedade muito importante. Os múltiplos de 2 são chamados de pares. E os números que não são múltiplos de 2 são os ímpares, tá legal? Então, ó, fica essa definição para vocês também agora, tá? Os múltiplos de 2 são sempre os números pares. Tem o 0 aqui também, tá? Mas na tabela não apareceu. Tá? Então, os números pares nada mais são do que os múltiplos de 2. Todos os outros números que não são múltiplos de 2 são chamados de ímpares. Legal, né? Vamos lá, ó. Agora aqui a gente tem o número 4, o número natural 4, e a gente deve pintar todos os múltiplos de 4. Bom, se eu multiplicar o 4 pelo 0 dá 0, 4 vezes o 1 dá 4, então eu vou pintar aqui o 4. 4 vezes o 2 dá 8, 4 vezes o 3 é 12, 4 vezes o 4 é 16, e 4 vezes o 5 dá 20. Então, pintei aqui os múltiplos de 4, que vão até de 1 a 20, né? Agora a gente tem o número 6. Bom, o número 6, eu vou começar a multiplicar o número 6 pelos números naturais. 6 vezes 0 dá 0, não tem para pintar. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes o 2 é 12, e 6 vezes o 3 é 18. Então, até o 20, a gente tem 3 múltiplos de 6, né? Tirando o 0 que não está aqui na tabela. Agora eu vou pegar os múltiplos do 8. Bom, 8 vezes o 0 dá 0, 8 vezes o 1 dá 8. Pinta. 8 vezes o 2 é 16. Depois 8 vezes 3 é 24. Bom, agora vamos pegar o do 10, os múltiplos de 10 de 1 a 20. Quem são os múltiplos de 10 de 1 a 20? A gente tem aqui, ó, 10 vezes o 1 que dá 10, 10 vezes o 2 dá 20. E os múltiplos de 12 agora. Quem são os múltiplos de 12 de 1 a 20? O que a gente tem aqui, ó? Nós temos 12 vezes 0, que é 0, 12 vezes 1, 12. Então, é só o 12 mesmo para pintar nessa tabelinha. Então, essa é a primeira questão dos exercícios sobre múltiplos. A próxima questão agora é a número 4. Vai aparecer aí na sua tela. Tenta fazer antes do professor, tá legal? Um grande abraço aí. E aí, gente, conseguiram fazer a questão número 4? Vamos lá, ó. Eu quero saber aqui quais desses números são múltiplos de 7, né? Quais das 6 opções que a gente tem aqui são múltiplos de 7? Então, como nós vimos anteriormente, para que o número seja múltiplo de 7, ele é resultado de uma multiplicação por 7. Por exemplo, o 56. O 56 é resultado de 7 vezes um número natural, 8, né? Então, quando eu pego o número 7 e multiplico por algum número natural e encontro como resultado 56, então significa que o 56 é sim múltiplo de 7. Então vou marcar um xizinho nele aqui.
Tá legal? Agora, uma outra forma da gente saber é usando a divisão. Tá? Se eu pegar o 56 e dividir pelo 7, repare que essa divisão aqui ela vai ser exata. Por quê? Porque ó, quantas vezes o 7 cabe no 56? Cabe 8 vezes. Então, 8 vezes 7 é 56. Tá? E o resultado é... O resto aqui da divisão é zero. Então, sempre que eu tiver uma divisão exata, né, onde o resto é zero, significa que o 56 é sim múltiplo de 7. Porque 8 vezes 7 é igual a 56. Então, para a gente testar os demais números, a gente pode pensar na divisão. Olha só, quero saber se o 161 é múltiplo de 7. O que eu vou fazer então? Vou pegar o 161 e vou dividir pelo 7. 161 dividido por 7, nós começamos com o 16, certo? Quantas vezes o 7 cabe no 16? Bom, cabe 2, né? 7 mais 7, 14. Então, 2 vezes. 2 vezes 7 é 14. E ainda vai sobrar aqui 2, né? Abaixando 1, vai formar o 21. Quantas vezes o 7 cabe no 21? Bom, cabe 3. 7, 14, 21. Né? 3 vezes 7, 21. E repare que essa divisão ela foi exata. Né? Não tem resto aqui. Ó. Então, eu concluo que o 161 ele é sim um múltiplo de 7. Tá? Ele é resultado de 7 vezes o 23. 7 vezes 23, 161. Tá legal? Então, repare que eu estou pegando o número natural 23, multiplicando pelo 7, e o resultado que eu encontro é 161. Então, mais um que eu vou marcar x. E o 37? Ele é múltiplo de 7? Como é que eu verifico se o 37 é múltiplo de 7? Eu vou dividir o 37 pelo 7. Se a divisão for exata, significa que é. Bom, na tabuada do 7, a gente sabe que 5 vezes o 7 dá 35, né? Quantas vezes o 7 cabe no 37? Cabe 5, porque 5 vezes 7 é 35, sobra 2. E aí, o que você conclui? O 37 é múltiplo de 7? Não, né? Então a gente conclui, ó, que o 37 não é. Por quê? Porque essa divisão tem resto, né? Tem resto 2. Então a resposta aqui, ó, eu não devo assinalar o 37, deixa ele vazio. E o 625? Será que o 625 é múltiplo de 7? Vamos fazer a divisão? Então, vou pegar aqui 625, vou dividir por 7. Vamos lá, começando com 62. Quantas vezes o 7 cabe no 62? Bom, cabe 9. 9 vezes 7 dá 63. Ah, então cabe 1 a menos. Cabe 8, né? 8 vezes o 7 dá 56. A diferença aqui entre 62 e 56 é 6, né? 62 tira 56, sobra 6. Abaixando 5, ficou 65. Quantas vezes o 7 cabe no 65? A gente acabou de falar que 9 vezes o 7 dá 63. Então, 9 vezes 7 é 63 e vai sobrar 2. Então, mais uma vez, a gente tem uma divisão aqui ó, que tem resto. Se essa divisão tem resto 2, significa que 625 não é múltiplo de 7. Tá legal? Então, não vou marcar o 625. E o 302? Como é que eu calculo se o 302 é múltiplo de 7? Bom, vou pegar aqui 302, vou dividir pelo 7. Então, a gente começa com o 30, né? Quantas vezes o 7 cabe lá no 30? Bom, o 7 ele cabe 4 vezes no 30, né? 7, 14, 21, 28. 4 vezes. 4 vezes 7 dá 28. E vai sobrar 2, né? 30 menos 28 sobra 2. Abaixando 2, formou 22. Quantas vezes o 7 cabe no 22? Cabe 3, né? 7, 14, 21. Então, eu tenho que o 7 cabe 3 vezes no 22. 3 vezes 7, 21. Sobra 1. Então, repare ó, que essa divisão também tem o resto 1. Não é exata, né? É uma divisão não exata. Então, 302 não é múltiplo de 7. E para fechar, a gente tem que analisar o 910. Será que o 910 é múltiplo de 7? Então, vamos fazer a divisão do 910 pelo 7. Vai ficar apertadinho aqui, mas tudo bem. Ah, vai ficar bem apertado. Vou ter que apagar. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, olha só, 910, será que é múltiplo de 7? Vamos dividir então, a gente começa com o 9, né? Porque o 9 já é maior que o 7. Quantas vezes o 7 cabe no 9? Cabe uma única vez. 1 vezes o 7 dá 7, não sobra nada. Sobra 2, desculpa. Vou abaixar 1 agora, formou 21.
Quantas vezes o 7 cabe no 21? Cabe 3 vezes. 3 vezes 7 dá 21. E não sobra nada. Aí eu vou abaixar o zero. Abaixou, tem que dividir, né? Quantas vezes o 7 cabe no zero? Nenhuma vez. Tá? E continua ficando com zero aqui. Tranquilo? Então, olha só, essa divisão ela deu exata, né? Eu tenho que 7 vezes o 130 dá 910. Então, o 910 ele é resultado de uma multiplicação por 7. Tem um número natural aqui que é o 130, que foi multiplicado pelo outro número natural que é o 7, né? Que a gente está estudando 7, deu 910. Então, eu venho aqui, ó, e marco um xizinho no 910. Deu para entender, pessoal? Então, nesse exercício número 4, aí, tínhamos né, 3 números que são múltiplos de 7. O 56, o 161 e o 910. Tá tranquilo? Então, ó, vou deixar a tarefa no final do vídeo. Tentem fazer e depois na live a gente faz a correção na terça-feira, ok?